Você já está acompanhando mais um Réplica e Tréplica aqui pela TV Assembleia. O programa propõe aos deputados que debatam em 20 minutos, porque um grande debate, esse é o slogan, não precisa ser um longo debate, temas regionais, nacionais e até internacionais, quando for relevante. O debate de hoje, para esse debate, convidamos os deputados Paparico Bach, do PL, e Dr. Tiago, do União Brasil. No segundo bloco, vamos pedir apenas a opinião dos senhores sobre o chamado tarifaço do Trump. No primeiro bloco, nós vamos falar sobre os pedágios que enfrentam resistências de deputados aqui na casa, inclusive da base, e também dos prefeitos e de comunidades atingidas principalmente pelo bloco 2 de concessões, que prevê 24 praças em 7 rodovias, principalmente da região norte e Vale do Taquari. E aqui na Assembleia, por iniciativa do deputado Paparico, foi criada uma frente parlamentar contra os pedágios. Deputado Paparico, o que essa frente vai buscar? Pedágio é aumento de carga tributária. Pedágio é aumento de carga tributária. Nós criamos a frente parlamentar para criar um contraponto ao governo que parece que enlouqueceu. O Rio Grande é um estado que está debilitado já por 4 estiagens, catástrofes, o agricultor do estado do Rio Grande do Sul quebrado, o comércio com sérias dificuldades de manter suas portas abertas. Quem anda aqui em Porto Alegre fica assustado de tantas salas comerciais que tem fechadas aqui. O que não é fechado é aluga-se. Isso é um fenômeno que nunca aconteceu desde a fundação de Porto Alegre. E este retrato é o retrato do interior do Rio Grande do Sul. E o governo quer implantar aí pedágios a cada 17 quilômetros, com praças de cobrança ida e volta, 23 centavos ao quilômetro, e se nós retirarmos desse modelo que o governo está propondo, aquele 1,3 bilhões, se nós retirarmos 1,3 bilhões, o custo do pedágio será de 35 a 37 centavos ao quilômetro rodado. Isso não dá para concordar. São 23 parlamentares que assinaram a frente parlamentar e nós estamos propondo, protocolei ontem ao governo do estado, que o governo faça um novo estudo em 4 meses, dizendo o que é possível ser feito com 1 bilhão e 300 milhões de reais nessas rodovias, que é muito dinheiro. Da onde vem esse 1 bilhão que o senhor fala? Esse é o FUNRIGS, né? É um dinheiro que o governo deve para a União não está cobrando, é o Fundo de Reconstrução do Estado do Rio Grande do Sul, e que o governo tenha 2 propostas. A proposta do pedagiamento com 0,23 centavos ao quilômetro e a proposta de fazer as mesmas rodovias, óbvio que menos, e sem pedágio. Então, a Frente Parlamentar já protocolou no Palácio Piratini ontem, e queremos que o governo possa fazer esse novo estudo e depois oferecer 2 pratos de comida para as entidades de classe, entidades empresariais, prefeitos, vereadores dessas regiões, para que essas lideranças possam fazer a opção de qual modelo de rodovia eles querem. Deputado Tiago, o governador reúne nesta quarta-feira ali no Palácio, aliados, inclusive porque aliados também estão pedindo mudanças no bloco 2, para discutir mudanças lá no Palácio, está reunindo, está chamando esses deputados, e também para diminuir a resistência da base. Qual é a sua expectativa em relação a esse debate? Olha, Gustavo, um abraço ao Paparico. Eu acho que o governo tem sido muito sensível com relação a toda essa questão que envolve o pedagiamento das nossas rodovias. É importante, concordo em parte com o que o Paparico coloca aqui, é importante se ter uma dimensão concreta da necessidade dos serviços e, sem dúvida nenhuma, evitando o encarecimento grande das praças de pedágio. Eu acho que esse diálogo o governo tem tido, já deu um prazo de mais de 45 dias para a instalação, para que o edital corresse. Agora está chamando uma nova reunião com os deputados da base para rediscutir o tema, rediscutir alguns pontos que possam ser ajustados nesse processo. Então isso demonstra que o governo que tem tido muito diálogo com os setores produtivos, com a Assembleia Legislativa. Você acredita em mudanças, então? Eu acredito, eu sou um otimista nesse processo. Agora, Porto Alegre, ela tem outros problemas, né? Porto Alegre, e nisso eu discordo do deputado Paparico, Porto Alegre tem um problema sério de gestão em todas as áreas. Porto Alegre
tem problemas sérios de recebimento de recursos, inclusive do governo federal. Então, as causas para Porto Alegre estar nesse estado decrescente não se deve basicamente ao governo estadual. Essa é a minha leitura. Se deve à dificuldade de gestão municipal, que já vem ocorrendo já há bastante tempo, e à falta de ajuda federal, principalmente na nossa capital. Deputado Paparico, até que ponto as propostas que o governo fez uma consultoria? Eu fiz uma pesquisa para me inteirar do assunto. E ali naquela consultoria, aquela consulta pública, colocaram muitas obras ali. Todo mundo colocou obra para dentro. Intervenção, passarela. Isso não encareceu essa proposta do Bloco 2, não tem que diminuir também? Ponte, passarela... Essa questão que o doutor Tiago levanta aqui das salas comerciais fechadas, ela é um fenômeno no Rio Grande do Sul. O pequeno comércio está desesperado. Nós temos salas comerciais, deputado, fechadas em todo o interior do Rio Grande do Sul. Essa é a realidade. Nós temos um estado que vai mal economicamente e nós somos contra os pedágios porque o Brasil é o país no mundo que tem o maior percentual de rodovias pedagiadas. O Brasil é o campeão mundial em rodovias pedagiadas. Nós aqui no Brasil a gente tem 9,2% das rodovias brasileiras entregues ao pedágio. Para as pessoas terem uma ideia, deputado Tiago, a China é o segundo país no mundo com 3,6%. 3,6%. Então, o Brasil é o campeão mundial de rodovias pedagiadas, 9,2%. A China, que é o segundo, 3,6%. Deputado, os governos dizem que não tem dinheiro para botar rodovia. E o Brasil é o país no mundo agora, com o IVA, que tem a mais alta carga tributária. Se não é a mais alta, é a segunda e terceira mais alta carga tributária. Como é que o brasileiro é um povo muito, muito pacífico? Nós temos a mais alta carga tributária, nós deveríamos ter zero rodovias pedagiadas, ou então nós deveríamos trazer a carga tributária, que é 32%, 33%, para 15%, 16% pedagiar. Essa indignação não é apenas do deputado estadual Paparico Bach, são das pessoas que não aguentam mais pagar imposto. Aí nós vamos para o custo rodoviário. A Europa consome 6% do seu PIB com custo rodoviário. A Europa, 6%. Os Estados Unidos consomem 8% do seu PIB com custo rodoviário. E agora quem está acompanhando, preste atenção. Sabe o que é o custo do Brasil? O Brasil é 18% do seu PIB, 18% do seu PIB com custo rodoviário. E agora eu vou dizer para o doutor Tiago, que não é um defensor do pedágio, mas para aqueles que defendem. As pessoas têm que ter coragem. Bom, eu defendo, mas tem que saber da realidade. O Brasil, 18%, sabe qual é o percentual do Rio Grande do Sul? 21% é o custo rodoviário do Brasil. 21%. E depois do pedagiamento Caminhos da Serra, na Serra Gaúcha, sabe qual é o percentual? 22,6%. Possivelmente seja o maior custo rodoviário do mundo. Não dá para concordar. Eu sou um deputado que estive ao lado do governo em todas as reformas, como o deputado Tiago esteve. Fizemos reformas administrativas, privatizações. Onde é que está o dinheiro? O governo não pagou R$1 da dívida com a União. O governo recebeu do Sartori 84 bilhões. A dívida do Rio Grande do Sul em 2018 era 84 bilhões. Você está dizendo que tem dinheiro para botar. Onde é que foi o dinheiro? Estradas? O governo que não paga R$1 da dívida com a União. Que nós, entre privatizações e reformas do Estado, foram 33,7 bilhões de reais. O governo Leite recebeu do Sartori 84 bilhões de dívida, em 2024 já são 104 bilhões. Deve entregar o governo em 2026 com 115 bilhões. Não dá. A gente tem que se levantar contra essas barbaridades administrativas que estão acontecendo no Rio Grande do Sul. Doutor Tiago, o senhor acha que tem dinheiro? Porque, na verdade, a justificativa para implantar pedágio foi lá, isso vem desde 98. Lá com o Brito, depois os governos mantiveram, depois criaram a IGR, o Tarso terminou com os pedágios, com as concessões, aí veio a IGR, mas continua essa polêmica. O senhor acha que é por falta de dinheiro que se busca a iniciativa privada? Ou não? O deputado Paparico acha que tem dinheiro. O que eu observo? Eu corroboro com o que tu estava colocando. Eu acho que são muitas e necessárias obras que têm sido colocadas para dentro desse contrato, e eu acho que ao longo desse processo eu acho que vai se tomar um meio termo, se ter uma mitigação disso para poder chegar a um consenso próximo disso. Se fala muito que a média é 9,5 pelos cálculos que se faz, né? 9,5 o custo do pedágio seria? Então eu acho que a grande tarefa agora, né, o grande propósito
vai ser poder se chegar ao meio termo dentro dessa mitigação. Existem obras, todas elas são necessárias, mas existem algumas que são indispensáveis. Eu acho que tem que emagrecer eu acho que esse contrato vai perder em dimensão, né? Para poder ser mais palatável pela sociedade. Agora, o que eu observo muitas vezes é o seguinte, aí não se coloca determinada obra no conveniamento, no pedágio, e aí a sociedade vai cobrar aquela obra. Aí o governo vai executar aquela obra e esse terreno sendo pedagiado, então tem essa dificuldade, ao meu ver, mas que eu acho que com serenidade, com discussão, com paciência, com diálogo, que é o que tem se pautado o governo, eu acho que vai conseguir chegar a um bom termo. Encerre esse tema e esse bloco. Então, a frente parlamentar, ela quer dialogar com o governo, mas o governo precisa ouvir. Nós estamos sugerindo ao governo 1,3 bilhões de reais. É muito dinheiro. Faz aquilo que é possível ser feito com esse 1,3 bilhões, que apresente o projeto daquilo que é possível ser feito com 1,3 bilhões e diga para a sociedade gaúcha fazer uma opção. Olha, associações de prefeitos, associações de vereadores, associações comerciais, o que vocês querem? Pode ser essa daqui ou pode ser essa? As pessoas... Tira essa ponte, pode essa passarela? Entendeu? Discute. Então, o Rio Grande do Sul não tolera mais aumento de carga tributária. Nós perdemos 800 mil gaúchos, Gustavo. Em 10 anos, o Rio Grande do Sul perdeu 800 mil gaúchos. Onde é que nós vamos parar? É um estado que, se continuar com esse modelo de gestão, nós vamos continuar perdendo muito mais gente. Já somos o estado com o maior passivo previdenciário do Brasil, o estado mais idoso do Brasil. Em 2027 começa a morrer mais gaúcho do que nasce. E aí como é que faz? Com uma carga tributária como essa, as pessoas vão embora. Santa Catarina não tem nenhuma rodovia estadual pedagiada. Nenhuma. O IPVA de Santa Catarina é 2%, o IPVA do Rio Grande do Sul é 3%. Governador, tenha consciência, vamos com calma, vamos ajudar o Rio Grande do Sul, que está debilitado emocionalmente e economicamente. Para com pedágio. Para encerrar, eu quero a opinião rápida dos senhores sobre um tema que está assustando o mundo, chamado tarifaço do presidente Trump, que assusta o mundo. Ele justifica que quer trazer empresas, quer equilibrar, atrair novamente empresas para os Estados Unidos e fortalecer a economia. Mas há o risco, e segundo economistas, de que se demorar muito, isso pode causar uma inflação no mundo, causar recessão. Mas a pergunta que eu faço aos senhores é esta: até que ponto o presidente Trump não está sendo contraditório ideologicamente? Por quê? Porque ele é um republicano, ele está atacando o mercado e está atacando o livre comércio. Deputado Dr. Tiago. Completamente, é uma incoerência completa. Ele que se diz um liberal está utilizando de ações corporativas para defender o Estado americano. O que eu não discordo, mas é importante que se entenda esta incoerência, né? Então, o que a gente observa muito claramente é isso. Vou me acudir de um dirigente de futebol que me lembra muito Trump nessas ações, Eurico Miranda. Era amado pela torcida do Vasco da Gama, porque defendia o Vasco da Gama com unhas e dentes, mas era odiado pelas outras torcidas. É exatamente assim, né? Então, ele está defendendo os legítimos direitos americanos, mas está prejudicando as demais nações do mundo. E nesse primeiro momento também está prejudicando, assustando os próprios americanos, nesse primeiro momento, né? E está prejudicando as nações de todo mundo. É adequado? De certa forma, sim. Mas é completamente incoerente àquilo que ele prega e a toda a sua história, que não era essa, era de ser um liberal. Deputado Paparico, eu vendo isso à distância, nós vendo daqui à distância também, mas isso afeta o mundo inteiro. É um jogo de paciência e um jogo de provocação. Quer dizer, pode dar certo e pode ser um tiro no pé. A sua opinião? Eu penso que o Trump está preocupado, né, com a economia americana, que tem desacelerado, né, tem perdido posições importantes ao longo das últimas décadas, e ele está priorizando fortalecer a economia americana, que
ela é importante para o mundo, né? Esse viés democrático que se exporta dos Estados Unidos para outros países. O país precisa estar fortalecido economicamente para continuar ajudando as outras nações no mundo. Todos nós sabemos, o Trump é um empresário. O objetivo do Trump é taxar para diminuir a carga tributária de quem produz nos Estados Unidos. Eu acho que esse é um olhar que todos nós precisamos ter. O mundo, nós precisamos ser mais eficientes nas gestões públicas, em todos os lugares. Diminuir carga tributária, você tem que automaticamente diminuir o tamanho do Estado. Eu acredito que por o Trump, né, ser um próspero empresário americano, já ter passado pela presidência, está fazendo um caminho que é um caminho talvez mal compreendido agora, mas um caminho... E a tensão maior hoje é com a Europa e com a China. Essa é a tensão por enquanto, né? Para a economia americana e também para a democracia no mundo. Eu acredito nisso. O senhor acha que vai dar certo ou pode ser um tiro no pé? Porque ninguém sabe o que vai acontecer, na verdade, né? No primeiro momento, as bolsas subiram, agora já estão se recuperando. Para nós vai ser um tiro no pé. Nós já estamos sofrendo com a carência de algumas medicações, principalmente do coquetel do HIV, porque se retirou todo o subsídio que se tinha e isso era importante para tratar o mundo. Então, mas não serão problemas setoriais, porque 10% contra 10%, que foi que o Trump colocou, é quase 0-0 para o Brasil, saiu bom para o Brasil. Então, assim, a minha impressão é que para o Brasil é um movimento muito ruim. E para a grande maioria dos países é um movimento muito ruim e prejudicial aos interesses dos brasileiros. Até por isso o Congresso Nacional, com apoio do PT, do PL, da esquerda e da direita, todos, lançou mão, liberou o governo para medidas protecionistas do capital nacional, o que fez acertadamente. Obrigado, doutor Tiago. Obrigado, Gustavo. Sempre um prazer estar ao lado desse grande parlamentar, doutor Tiago, e conduzido por ti, Gustavo. Um abraço e bom final de tarde a todos. E esse foi mais um Réplica, porque um grande debate, e os senhores comprovaram aí, o senhor e a senhora, não precisa ser um longo debate.